Para Napoleão Hill, não basta querer muito. O desejo só começa a ganhar força real quando encontra fé, disciplina e ação contínua. E essa é uma diferença que muita gente ainda não entendeu. Porque desejar, quase todo mundo deseja. Querer uma vida melhor, quase todo mundo quer. Sonhar com prosperidade, crescimento, paz, reconhecimento e mudança, isso é comum. O problema é que, para a maioria, o desejo para no campo da vontade. Vira pensamento solto. Vira esperança vaga. Vira frase bonita. Vira plano que nunca sai do papel. E é exatamente por isso que tantas pessoas passam anos dizendo que querem mudar de vida, mas continuam presas no mesmo lugar. Não porque lhes falte valor. Não porque lhes falte capacidade. Mas porque entre o desejo e o resultado existe uma ponte. E essa ponte é construída por fé aplicada. Muita gente fala de fé como se fosse apenas esperar. Como se fosse cruzar os braços, acreditar que algo bom vai acontecer e torcer para o universo, Deus ou a vida fazerem o resto. Mas a fé que transforma não é passiva. A fé verdadeira não adormece a pessoa. Acorda. A fé aplicada faz você continuar mesmo quando ainda não existem provas visíveis. Faz você agir antes do aplauso. Faz você insistir antes da confirmação. Faz você manter a direção mesmo quando o caminho parece silencioso demais. Porque fé não é apenas acreditar que algo pode dar certo. É agir como alguém que decidiu não se entregar à dúvida. E isso muda tudo. Quando o desejo encontra fé, ele deixa de ser fantasia e começa a ganhar peso interno. Ele vira decisão. Vira convicção. Vira compromisso. A pessoa para de falar como quem gostaria e começa a se mover como quem realmente escolheu. Mas ainda falta uma peça essencial. Disciplina. Porque não adianta sentir motivação hoje e desaparecer amanhã. Não adianta acreditar por alguns minutos e depois entregar a mente ao medo, à preguiça, à instabilidade emocional e às distrações. O resultado não nasce de um impulso isolado. Ele nasce da repetição. É a ação contínua que materializa aquilo que o desejo iniciou e a fé sustentou. É aqui que muita gente se perde. Quer resultado grande com esforço emocional pequeno. Quer transformação sem constância. Quer colheita sem processo. Quer resposta sem posicionamento. Só que a vida não costuma premiar apenas quem quer. A vida responde com mais força a quem se alinha, insiste e permanece. Desejo sem fé enfraquece na primeira dificuldade. Fé sem disciplina se dispersa. Disciplina sem ação direcionada vira rotina vazia. Mas quando esses três elementos se encontram, algo muda. O desejo dá direção. A fé dá força interna. A disciplina dá sustentação. E a ação contínua dá forma ao resultado. É assim que a pessoa começa a sair do campo da intenção e entra no campo da realização. Talvez você já tenha desejado muitas coisas na sua vida. Talvez já tenha pedido, planejado, imaginado e sonhado com fases melhores. Mas a pergunta real é: quanto desse desejo virou movimento concreto? Porque resultado não nasce apenas do que você sente no auge da inspiração. Resultado nasce do que você faz quando o ânimo diminui, quando o medo aparece, quando a dúvida tenta tomar conta e quando nada ao redor parece confirmar que está funcionando. É nesse ponto que a fé aplicada se revela. Ela aparece quando você continua. Quando você mantém a palavra que deu a si mesmo. Quando você decide não abandonar o caminho só porque ainda não viu tudo florescer. A maioria desiste cedo demais. Desiste internamente antes mesmo de parar por fora. O corpo ainda tenta, mas a mente já se entregou. E quando a mente se entrega, a ação perde força, a disciplina enfraquece e o desejo volta a ser apenas frustração. Por isso, fé aplicada não é emoção bonita. É posicionamento. É olhar para a meta e dizer: eu ainda não cheguei, mas não vou recuar. É agir com seriedade mesmo sem garantias imediatas. É parar de tratar o próprio sonho como algo opcional. Porque quando o desejo é verdadeiro, ele pede prova. E a maior prova não está no que você fala. Está no que você sustenta todos os dias.
No fim, não é o desejo sozinho que transforma uma vida. É o desejo alimentado pela fé. É a fé protegida pela disciplina. É a disciplina expressa em ação contínua. É isso que gera resultado. Então talvez a pergunta não seja apenas o que você quer alcançar. A pergunta mais profunda é: o seu desejo está sendo tratado como um sonho distante, ou como uma decisão que já começou a ser honrada pela sua fé, pela sua disciplina e pelas suas ações? Porque quando a fé é aplicada de verdade, ela deixa de ser somente crença. Ela vira movimento. E movimento consistente muda destino.